Oi, e aí rapaziada, beleza? Tranquilão? Galera, vamos dar continuidade aqui à matéria mais bonita de todo o planeta, que é aí a geometria espacial, né? Tá maneiro, eu tô gostando muito, gente. E vocês? Estão gostando? Eu gosto muito dessa disciplina de matemática 2 dessa parte de geometria espacial. A geometria toda é linda demais, né? Mas a geometria espacial em si, né, gente? Faz o olhinho brilhar, né? É minha crush. Olha só, a gente estava falando já nos dois últimos módulos, módulo 12 e 13, sobre pirâmides, né? E aí, o módulo 14 vem aí pra gente nada mais nada menos que fazer exercícios de pirâmides, tá? Claro que vamos relacionar com prisma, vamos ver como é que isso funciona no geral, mas exercícios em si de pirâmides, beleza? Vamos usar todos os conhecimentos é, do módulo 12 principalmente, que o módulo 13 é sobre troncos, né? Na parte dos exercícios conceituais, que vai ser o nosso foco aqui, né, dessa aula, não tem sobre troncos de pirâmide, tá bom? Os exercícios contextualizados vão ser feitos na aula ao vivo, tá bom? Vou estar lá, como eu tô sempre, todas as aulas ao vivo de Mate 2 de vocês, para tirar qualquer dúvida que fique, tá bom? Vamos lá, vamos começar? A gente está aí no módulo 14, né, de Mate 2. Galera, eu botei aqui pra gente o enunciado, a gente vai acompanhando o enunciado e vai resolvendo com calminha, tá? Sem pressa, explicando explicadinho cada questão para não ficar dúvida, beleza? Vamos lá então. Começando aqui o módulo 14, a questão 1 dos conceituais diz o seguinte pra gente, ó. A partir de 4 dos vértices de um cubo de aresta 6, quer dizer, o tamanho da aresta do cubo é 6, né? Construído com madeira maciça, um cubo de madeira maciça de aresta 6, que ele falou até agora, foram recortadas pirâmides triangulares congruentes. Pirâmide triangular é aquela pirâmide que tem a base sendo um triângulo. Ah, ô Paulo, o nome dela não é tetraedro? O nome dela é tetraedro, tá? Mas a gente pode chamar como pirâmide também. Ah, Paulo, mas esse tetraedro são triângulos equiláteros? Não, porque nem sempre. Quando é triângulo equilátero, a gente chama de tetraedro regular. Nessa questão, a gente não está se referindo especificamente ao tetraedro regular, porque a gente não tem triângulos equiláteros, tá bom? Vamos ver isso na prática, tá? Até porque, se a gente observar aqui, são ângulos de 90 graus, né? Para ser triângulos equiláteros, o ângulo tinha que ser 60 graus, não é isso? Tá, beleza. Vamos continuar nossa leitura aqui. Cada uma tendo 3 arestas de medida 3, tá? Então, a gente tem aí 3 arestas de medida 3. Se a gente observar aqui, essa pirâmide aqui, ó, aqui vale 3, para cá vale 3 e para lá vale 3. Tá bom? Aqui, ó, para cá, para baixo vale 3, para cá vale 3, para lá vale 3, né? Quer dizer, vai pegar aqui bem no ponto médio, né? O 6 vai ficar dividido em dois espaços iguais aqui, ó, de 3 aqui e de 3 aqui. Beleza? Vamos continuar lendo nossa questão. Conforme representado na figura 1. O sólido obtido após a retirada, muito importante essa palavra aqui, ó. Essa palavra retirada já me vem na ideia menos, né? Subtração. Das pirâmides está representado na figura 2. Então, o que a gente fez? A gente pegou o cubo aqui, ó, de aresta 6, marcou essas 4 pirâmides triangulares e fez o que com essas pirâmides? Pegou um facão aqui, ó, tchurupleve, 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 tchuruplevizado aqui nessa frente, tirou esses 4 bicos aqui, beleza? E a gente quer o volume desse sólido da figura 2, desse sólido obtido. Gente, olha só. O que está acontecendo aqui? A ideia que a gente está tendo aqui de volume é a mesma ideia que a gente tinha lá quando eu falava assim, calcule a área rachurada, calcule a área sombreada. A gente tinha que ter a ideia do todo menos a parte, né? Aí, o volume dessa figura 2 é o volume do cubo, retirando menos o volume dessas 4 pirâmides, beleza? Vou levar aqui para nossa resolução. Olha só, então botei aqui na folha do papel para gente. Quer um café? Tem aqui, ó. O volume total, o volume dessa figura 2, desse sólido, depois que a gente retira, é o volume do cubo, beleza? O volume do cubo, menos 4 vezes o volume do tetraedro, tá? Por quê? Porque são 4 tetraedros que a gente vai tirar do cubo. Lembra da imagem? Beleza. Então, o que eu preciso saber para saber o volume total? Qual que é o volume do cubo e qual que é o volume do tetraedro? Vamos lembrar. Volume do cubo
Lembra que o volume de prisma é a área da base vezes a altura, mas o do cubo a gente sabe que é a aresta ao cubo, não é isso? Aresta ao cubo. O lado comprimento vezes largura vezes altura, né? Igual a gente faz com paralelepípedo, também dá A vezes A, que é tudo igual, A ao cubo, né? Como a gente sabe que a aresta vale 6, então o volume do cubo, a gente tem aqui, né? Olha só, o volume do cubo seria 6 ao cubo. Vamos observar aqui, essa daqui é a nossa imagem do cubo com as pirâmides. Se eu pego uma pirâmide triangular só, eu vou botar aqui pra gente, tá? Em que a gente tem 3 arestas dessa pirâmide, né? Medindo 3, tudo bem? E aí vamos calcular aqui o volume do cubo. Como é que seria o volume do cubo? 6 ao cubo, não é isso? E quanto que é 6 ao cubo? 6 ao cubo é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Paulo, não tem que botar centímetros cúbicos? Olha, é bom você ter essa ideia de ter que botar centímetros cúbicos, mas só se na questão tiver dando a unidade de medida. Como nessa questão está usando 100 unidade de medida, ou você botava aqui UV, né, unidade de volume, né? Ou então não bota nada, tá bom? Só bota a unidade de medida ao cubo, né? Se tivesse aqui 3 centímetros na distância aqui, beleza? 3 metros, enfim. Então, ó, já sei que aqui nessa fórmula que a gente vai usar, o volume do cubo é 216. Por quê? Porque a aresta é 6, 6 ao cubo, 216. Show? Agora eu tenho que fazer menos 4 vezes o volume do tetraedro. Tá aqui o tetraedro pra gente, tá? O tetraedro em que a base, gente, é o quê? Um triângulo retângulo. Você concorda comigo que aqui na base tem um triângulo retângulo, que esse ângulo aqui, ó, vale 90 graus. Tem até, ó, botei aqui pra gente um quadradinho com pontinho, né? Então, como é que é o volume da pirâmide? Lembra pra mim? Vai, puxa na memória. Não sei se lembrou, mas olha só, se lembrou, ótimo, tá bom? É muito importante você ter essas fórmulas na sua cabeça. E você só aprende as fórmulas, só fica na sua mente, porque aprender é ficar na mente, tá? O entender já saiu da mente, já foi embora. O aprender fica na mente. Como é que você aprende? Fazendo o exercício você mesmo, tá bom? Então, para a fórmula ficar na sua mente, você tem que fazer exercício usar essa fórmula, beleza? Então, olha só, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, né? Área da base vezes altura sobre 3, né? A gente lembra disso, eu expliquei lá no módulo 12, como é que a gente acha isso, né? Que dentro de um paralelepípedo eu consigo colocar 3 pirâmides triangulares, então é 1/3. Eu expliquei bonitinho lá, tá? Se você não lembra, volta lá no módulo 12 e dá uma assistida nessa parte de volume da pirâmide. Que é legal que quando você não lembra a fórmula, você vai pela demonstração e você acha. Show? Então, olha só. O volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura sobre 3. Tá bom? Área da base. A base é um triângulo retângulo. Como é que é a área do triângulo retângulo? Cateto vezes cateto sobre 2. Não é isso? Cateto vezes cateto sobre 2. Então, a área da base, cateto vezes cateto sobre 2. Vezes a altura, que é 3. Tudo sobre 3, porque é 1/3 disso daqui. A área da base, cateto vezes cateto sobre 2. Vezes a altura, tudo dividido por 3. Então, tem um monte de 3 aqui, vamos com calma. Ó, o volume do tetraedro. A área da base, que é cateto vezes cateto, 3 vezes 3, dividido por 2. Tá? Que nada mais é do que base vezes altura sobre 2. Né? Mas a base é um cateto e a altura é outro cateto. Então, cateto vezes cateto sobre 2 é a área do triângulo retângulo que está aqui na base, a área da base, vezes a altura. A altura também é 3, beleza? Tudo dividido por 3. Olha o que eu vou fazer aqui um Stiropleif da vida. Ó, eu posso cortar esse 3 aqui, ó, Stiropleif, com esse 3 aqui de baixo, porque ele ia vir aqui, ó, ia repetir o de cima, multiplicar pelo inverso do de baixo, ele ia vir pelo inverso dele. Aí eu podia fazer o Stiropleif de um 3 daqui do de cima com esse 3 aqui de baixo. Então, se sair esse 3 aqui e esse 3 aqui de baixo, fazendo as continhas, né? Ia ficar 3 vezes 3, só sobrou esse 3 vezes 3, que dá 9, dividido por 2. Então, quer dizer que o volume de um tetraedro, de umzinho desse, é 9 sobre 2. Galera, já achei qual que é o volume do cubo e qual que é o volume do tetraedro. O que eu vou fazer aqui? Jogar na nossa formulinha aqui, ó. O volume total é igual a 216 menos 4 vezes 9 sobre 2, né? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Stiropleif no 4, Stiropleif no 2, ó. Dividir por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 9, 18. Então ficou 216 menos 18.
né? 216 menos 18, 198. Correto? Não preciso botar aqui centímetros cúbicos, metros cúbicos, porque, de novo, ele não deu unidade de medida. Então, qual que é a letra? Letra A, tá? Letra A. Letra A pra gente aí, tá? Letra A é a respostinha da número 1. Ficou alguma dúvida? Tomara que não, tá? Se você ficar com alguma dúvida, pausa o vídeo, refaz a questão, tá? Vai com calma, porque isso aqui, assim, teoricamente não é complexo, tá? É questão de raciocínio de prática, tá? Se você pratica, você entende o que foi feito aqui, de tirar as pirâmides, como calcula o volume da pirâmide, faz por partes no seu caderno, tá? Faz organizadinho que você vai, tenho certeza que você vai entender aí, beleza? Show! Foi a número 1, nós vamos para a número 2 então. Vamos que vamos. A número 2 diz o seguinte, ó, deixa eu botar minha carinha para cá. Tem uma tirinha do H, o horrível, ó. Diz assim: o H tá falando, bem, levei 20 anos, mas finalmente eu consegui economizar o bastante para comprar um pedacinho de terra que eu queria. Então o H demorou 20 anos para conseguir juntar um dinheiro e comprar o pedacinho de terra. Aí vem o cara com o pedacinho de terra do H. É para colocar onde esse seu pedacinho de terra aí, irmão? Então olha só. Tem uma tirinha aí, não sei ainda o que isso tem a ver com matemática, mas vamos lá, vamos continuar lendo que a gente vê o que ele quer. Suponha que o volume de terra acumulado no carrinho, então o volume de terra que está aqui nesse carrinho, ó, beleza? De mão do personagem seja igual ao sólido esquematizado na figura a seguir. Então isso aqui é como se fosse a terra que está aqui no carrinho, tem esse formato, tá? A terra que está dentro desse carrinho tem esse formato, beleza? Show. Então vamos lá. Formado por uma pirâmide reta sobreposta por um paralelepípedo retângulo. Então com calma. É uma pirâmide reta de base quadrangular. A base é um retângulo, tudo bem? A base é um retângulo, ó, de 100 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura, tá bom? Então tem uma pirâmide quadrangular aqui, tudo bem? A base é um quadrilátero, que é um retângulo. E aqui ela está sobreposta num paralelepípedo, tá? O paralelepípedo tem 100 centímetros de comprimento, 60 de largura e 40 centímetros de altura. Então ele quer saber o volume de terra que tudo aqui, né? Vamos lá, o volume médio de terra que a H acumulou em cada ano, ó. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente vai achar o volume aqui em centímetros cúbicos, não é? Se a gente faz as continhas necessárias aqui, a gente acha o volume em centímetros cúbicos, que ele demorou aí, ó, 20 anos para conseguir acumular, né? Ele demorou 20 anos para conseguir acumular isso tudo aqui, esse volume todo em centímetros cúbicos. Mas ele quer, ó, em decímetros cúbicos. Eu vou achar o volume em centímetros cúbicos, passo para decímetros cúbicos, tá? Porque ele pede em decímetros cúbicos e aí ele quer em cada ano. Se ele demorou 20 anos, eu vou pegar esse total e dividir por 20 que eu sei de cada ano. Mais ou menos. Tá, vamos fazer a questão aqui com calma que a gente vai entender. Então, vou calcular o volume da pirâmide, depois calculo o volume do paralelepípedo, somo os dois, tá? Para ver o volume total. O volume total, então, ó... Vamos lá, o volume total, tem aqui a figurinha pra gente, né? O volume total, ele é o volume da pirâmide mais o volume do paralelepípedo, né? Se eu somo o volume da pirâmide com o volume do paralelepípedo, eu tenho o volume total. Beleza, Paulo, como é que eu acho o volume da pirâmide? Show, vamos lembrar a fórmula, né? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura sobre 3, tá? Show, Paulo. Quem é a área da base? A área desse retângulo aqui que está na base. O retângulo, ó, 100 por 60. A área do retângulo é comprimento vezes largura. 100 vezes 60. Show. Então, área da base, 100 vezes 60, vezes a altura. Quanto que é a altura da pirâmide, gente? Olha só. Vamos com calma. A altura todona aqui, ó, você concorda que é 70? Daqui do vértice da pirâmide até aqui, o centro aqui desse retângulo está na base de tudo. Tudo dão aqui, ó, é 70. Se esse pedacinho, que é a altura do paralelepípedo, é 40, a altura da pirâmide é o que sobra para 70, né? Se tudo é 70 aqui, eu já tenho 40, falta quanto para completar os 70? Faltam 30. Então, quer dizer que a altura da pirâmide é 30.
tá bom? Então, olha só, vamos lá, recapitulando. Área da base, que é 100 vezes 60, vezes a altura, que é 30, dividido por 3. Da fórmula, a gente tem que dividir por 3. Show? Então, área da base, 100 vezes 60, vezes a altura, que é 30, entendeu? Por que é 30? Tudo é 70. Aqui já é 40, ó. Então, o que falta para a pirâmide é 30, tá bom? Então, área da base vezes a altura sobre 3. Tchurupleif aqui, ó, do 30 com o 3. Olha como é que eu vou fazer todas essas contas de cabeça tranquilão, ó. 3 e 30, ó, tchurupleif, ficou 10 aqui, né? Eu tenho que fazer, ó, 100 vezes 60 vezes 10, que aqui virou 10. Esse 30 dividido por 3 virou 10. Ó, só pegar esse 60 e acrescentar os zeros, ó. 6 com quantos zeros? 1, 2, 3 e aqui esse 10 mais 1. Então, é um 6 com 4 zeros, que dá 60 mil. Tá? 6 com 4 zeros, 60 mil. Tchurupleif aqui, ó, ficou 10. 10 vezes 100, 1000. 1000 vezes 60 é 60 com mais 3 zeros do 1000, beleza? Aí dá 6 com 4 zeros. Então, descobri qual que é o volume da pirâmide em centímetros cúbicos. Claro, aqui tem centímetros. Tá? Me falta descobrir agora o volume do paralelepípedo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Né? Muito tranquilo, meu amigo. Olha só, como é que a gente faz isso? Comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C, né? 100 vezes 60 vezes 40. Beleza, então o volume do paralelepípedo 100 vezes 60 vezes 40 é só multiplicar todas essas medidas aqui. Né? Olha como é que eu vou fazer essa conta tranquilão também. Ó, 6 vezes 4 me dá 24. Então é 24 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 24 com 4 zeros. Tá? 24 com 1, 2, 3, 4 zeros. Beleza? 240 mil. Qual que é o volume total? 240 mil. Atenção com isso, tá? Quando a gente trabalha com números grandes, às vezes a gente confunde, tá? Às vezes a gente pensa aqui que ia dar 80 mil, ou então que ia dar, por exemplo, 84 mil ou 30 mil. Cuidado com isso, tá? O total aqui, ó, 240 mais 60 dá 300 mil, tá bom? Então o volume total é 300 mil centímetros cúbicos. Como é que eu passo para decímetro cúbico? Ó, de centímetro cúbico para decímetro cúbico eu vou andar uma casa, né? Eu vou andar uma casa para a esquerda. Só que como é terceira dimensão, eu tiro 3 zeros, beleza? Então, como eu estou andando uma casa em terceira dimensão, eu tiro 3 zeros. Uma casa para a esquerda, andei 3 zeros para cá. Então, esses 3 zeros aqui sumiram, só ficou 300 decímetros cúbicos. Maneiro, Paulo. E agora? Essa é a resposta? Não, filho. O que acontece? Ele está te pedindo quanto que é por dia, né? Isso aqui ele demorou 20 anos, né, para 300 decímetros cúbicos. Quantos por dia? 300 dividido por 20, né? Demorou 20 anos para conseguir 300 decímetros cúbicos de terra, né? Quanto por dia? Né? A gente podia fazer uma regra de 3 também, né? 300 para 20, quanto para 1 ano, né? É dando mesmo, é multiplicar cruzado e acabar dividindo aqui. Tirou pleif no zero, 30 dividido por 2, 15 decímetros cúbicos por dia, beleza? 15 decímetros cúbicos por dia, a gente tem aí pra gente a letra D de jeans, letra D, né? Letra D pra gente aí. Show, tranquilo, gente? Tô gostando aqui, tá tranquilo pra vocês entenderem? Tomara que esteja, tá? Eu fico pensando nisso, se vocês estão aproveitando, se vocês estão estudando bem aí, se estão conseguindo entender a matéria, se estão tirando as dúvidas, tá bom? Mantenha o foco aí. Show? Vamos que vamos? Podemos continuar? Questão 3, né? Estamos indo bem, tá? Vamos que vamos. Questão 3 diz assim, ó. A superfície total do tetraedro regular. Então tem um tetraedro regular. Lembra do tetraedro regular? O tetraedro regular, gente, é aquele que a gente falou no início da número 1, né? É uma pirâmide triangular em que todas as faces são triângulos equiláteros, tá bom? A gente tem o mesmo polígono nas 3 faces, né? É a única pirâmide que qualquer face pode ser a base da pirâmide, tá bom? O tetraedro regular tem as suas fórmulas específicas, né? Que a gente aprendeu lá no módulo 12, tá bom? No final do módulo 12 eu falei bastante sobre o tetraedro regular, tá? Tem umas fórmulas específicas para ele, de área, de volume, tá bom? Então vamos lá. Em relação à aresta, tá? Porque a gente consegue relacionar a área, volume com a aresta, porque todas as arestas são iguais. Show?
diz assim que a superfície total, o que significa superfície total? A área total, tá? Se são quatro triângulos equiláteros, né? O tetraedro tem 4 triângulos equiláteros, então só pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 4, a gente tem aí a área total do tetraedro regular, né? Eu sei que a área total é 9 raiz de 3, beleza? Com isso daqui, 9 raiz de 3, eu consigo determinar aí quanto que vale a aresta, tá? Se eu tenho quanto que vale a área total, eu consigo achar uma aresta, beleza? Show! Ele me pede o perímetro desse polígono daqui. Deixa eu voltar. Ele me pede aqui o perímetro desse polígono, tá? Que é o quê? Que polígono é esse? Paulo, eu não sei. Esse polígono é um quadrado, tá? Como é que eu sei que esse polígono é um quadrado, não é um retângulo? Porque como todos os lados aqui são iguais, ele me diz que esses pontos P, Q, R, S são pontos médios dessas arestas, quer dizer, ó, esse Q aqui dividiu essa aresta aqui no meio, esse P aqui dividiu essa aresta no meio, esse S dividiu essa aresta no meio, esse R aqui dividiu essa aresta no meio. O que isso quer dizer? Que olha só, esse triângulo daqui, por exemplo, esse triângulo daqui, ele formou aqui a base média desse triângulo. Por quê? Porque esse Q aqui é o ponto médio, esse P é o ponto médio. Se eu tenho esse triângulo daqui, ó, que não tem nome, tá? Um triângulo que tá aqui que não tem nome. Esse P e Q, ele é a base média desse triângulo. É o segmento que liga os pontos médios desses dois lados, tá bom? Esse triângulo que está de ladinho pra gente, o PS, também é a base média desse triângulo. Mas esse PS ele é igual ao PQ? Sim, por quê? Porque esse tamanho de K ele é igual ao tamanho de K, que é igual ao tamanho de K. Então essa distância daqui de P a S é a mesma distância de P aqui. Eu vou explicar isso aqui no exercício para a gente ver, tá bom? Olha só, questão 3. Ele me pede o perímetro daquele quadrilátero que a gente viu que é um quadrado, tá? Então vamos lá. Botei aqui pra gente esse quadrilátero, tá? Então, botei até nomes nos vértices para ficar mais fácil da gente entender. Então, como é que eu sei que esse PQRS é um quadrado? Ó, o triângulo, presta atenção, o triângulo AVC, ficou até feio o nome, né? O triângulo AVC, o triângulo AVC, a gente pegou o lado VA e o lado VC e botou os pontos médios aqui. O ponto médio de VA é P, o ponto médio de VC é Q. Tá bom? Então a gente tem um segmento aqui que é a base média, o PQ é a base média do triângulo VAC. Ai, Paulo, tem que lembrar disso, cara. Geometria espacial, se você não souber bem geometria plana, vai ter questão que vai te pegar, tá? A gente usa muito geometria plana e geometria espacial, geometria plana, trigonometria, tá bom? Pode cair aqui questão usando seno, cosseno, tangente, tá bom? Pitágoras direto, fica atento com isso. Olha só, então aqui ó, o triângulo VAC, a gente tem o segmento PQ, que é a base média desse triângulo, correto? Beleza. A base média, ela é a média, a metade da base do triângulo, né? Então imagina aqui que CA vale 10, quer dizer que PQ, então, vale 5, não é isso? Vale metade do lado. Show! Como aqui esse triângulo VAB, né, tem os mesmos tamanhos, ele é um triângulo equilátero, assim como o AVC, né? O AVC, ele é um triângulo equilátero, né? E a gente vai descobrir quanto é que vale essa aresta, porque a gente sabe a área total, né? Esse VAB aqui também é um triângulo equilátero de mesmas medidas, porque as arestas são da pirâmide, né? E todas as arestas têm a mesma medida. Então esse PS aqui é igual a PQ, que é igual a RS, que é igual a RQ. Show? Então, beleza. Determinei aqui que é um quadrado. Eu chamei o lado desse quadrado de L, tá bom? E A é a aresta da pirâmide, tá? A é a aresta da pirâmide, por exemplo. Quanto é que vale VC? A. Quanto é que vale VB? A. Quanto é que vale CB? A. Quanto é que vale BA? A. Beleza? E quanto é que vale os lados do quadrado? L, tá? Quanto é que vale PQ? L. Quanto é que vale... Como eu sei que é base média, então eu sei que o tamanho de PQ é a metade da aresta, não é? Aqui não tem o triângulo? A base aqui desse triângulo não é AC? Então, se aqui é a base média, vale metade da aresta,
tá? Então, se aqui vale A, de A até C vale A, então PQ vale a metade de A sobre 2, tá? Aqui o triângulo VAB, se a aresta aqui, ó, de V até B vale A, então aqui de P até S vale metade, que é a base média, tá? Metade de A é A sobre 2. Então eu sei que o lado do quadrado é A sobre 2, tá bom? Importante saber isso. Bom, como é que eu calculo a área total? Não é 4 vezes a área de um triângulo equilátero? Então é 4 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Paulo, não é L ao quadrado? É que eu estou usando L para o lado do quadrado, tá? Então, como o lado desse triângulo estou usando A, então eu estou usando aqui A ao quadrado, tá? Mas dá no mesmo. Tchurupleif no 4. Tchurupleif no 4 ficou A ao quadrado raiz de 3, tá? Como A ao quadrado raiz de 3 é igual à área que ele me deu, esse 9 raiz de 3 aqui, ó, ele me deu no enunciado. Ele falou, gente, usa isso, ó, usa aqui. A área total é 9 raiz de 3, tá? Então, A ao quadrado raiz de 3 é igual a 9 raiz de 3. Tchurupleif no raiz de 3 ficou A ao quadrado igual a 9. Beleza? Tchurupleif porque tem a mesma coisa dos dois lados. Se ele vem para cá dividindo, tá? A divisão ia dar 1. Então, A ao quadrado é igual a 9. Esse quadrado vai para lá, raiz de 9, que dá 3, né? Então, descobri que a aresta da pirâmide vale 3. Tá? Se a aresta da pirâmide vale 3, se A vale 3, 3 dividido por 2 é o lado, né? Então, o lado, então L, tá? Isso aqui é um L. L é igual a 3 sobre 2. Ah, Paulo, pode usar 1,5? Meu amigo, minha amigo, eu te aconselho sempre trabalhar com fração, tá? Só substitui se ele pedir ou no final, no resultado da questão, tá? Mas eu te aconselho sempre trabalhar com fração. Se você não achou o resultado ainda, continua usando fração, que é mais fácil de fazer conta, de mais, de menos, de potência, raiz, tá? É mais fácil trabalhar com fração do que com decimal em operações, tá? O decimal é bom para a gente verificar quem é maior, quem é menor, tá bom? Ou para dar o resultado de uma fração aí, que peça na questão. Então, descobriu o L, né? Descobriu o lado do quadrado, que vale 3 sobre 2, ele quer o perímetro. Lembra que perímetro a gente usa 2P, tá? Se fosse semiperímetro, a gente usava P, beleza? Então, o perímetro do quadrado PQRS, 2P, né, que a gente chama de perímetro, é 4 vezes um lado, quer dizer, 4 vezes 3 sobre 2. Tchurupleif no 4 no 2 ficou 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, tá bom? Ou 12 dividido por 2 dá 6, tá? É isso, gente. Letra C de xícara, tá? Letra C. Letra C, questão 3. E aí? Tá gostando? Tá maneiro? Boa. Vamos que vamos aqui dar continuidade. Esse pão tá com uma cara estranha, né? Gergelim, o que é isso que tem no pão? Enfim, vamos lá. Olha só, botamos aqui questão 4 pra gente. A questão 4, gente, está falando o seguinte. Na ilustração a seguir, temos um octaedro regular com área total da superfície de 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Gente, vamos lembrar do octaedro regular. Foi uma coisa que eu comentei na aula do módulo 12, que com pirâmide a gente pode fazer contas com octaedros, tá? Que teoricamente não é uma pirâmide, tá? Mas ele pode ser visto como a junção, né, de uma pirâmide quadrada em cima com uma pirâmide quadrada embaixo, em que as faces laterais são triângulos equiláteros. A gente falou muito do octaedro regular lá em poliedros, porque ele é um poliedro de Platão, né? Ele é um dos poliedros em que a gente pode botar só polígonos regulares nas faces, né? Um tipo só de polígono regular na face, né? Então, olha só, ele me deu a superfície total desse octaedro, né? A superfície total do octaedro, né? É só pegar qual que é a área aqui. A área total do octaedro é 36 raiz de 3. Mas como é que calcula a área total? Não são 8 triângulos equiláteros? As faces não são 8 triângulos equiláteros? Então, só pegar uma face de triângulo equilátero, a área de uma face, e multiplicar por 8. Né? Então, é 8 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? 8 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 dá quanto? 36 raiz de 3. Aí eu acho quanto é que vale L, quanto é que vale A, enfim, quanto é que vale a aresta desse octaedro. Ele me pede o quê? O volume. Gente, volume do octaedro. É só pegar o volume de uma pirâmide aqui de cima e multiplicar por 2, que a pirâmide aqui de cima é igual à pirâmide que está lá embaixo.
né? Então, se eu acho uma pirâmide e multiplico por 2, eu sei das duas. Beleza? Então, eu vou fazer isso. Vou achar quanto é que vale a aresta, depois eu penso no volume. Tá? E como é que é o volume da pirâmide? A área da base, que é um quadrado, tá? Aqui na base eu tenho um quadrado. A área da base, um quadrado de lado igual a aresta, tá? Um quadrado de lado igual a aresta. Então, área da base, que é um quadrado, vezes a altura. A gente vai ver como é que vai calcular essa altura, tá? Vamos usar um Pitágoras. A gente podia usar uma fórmula que a gente aprendeu em pirâmide, daquele dos triângulos e retângulos, que a gente tem que ver dentro da pirâmide, tá bom? Então, área da base vezes a altura sobre 3, né? 1/3 da área da base vezes a altura. E depois eu multiplico por 2, porque são duas pirâmides. Eu vou achar o volume de uma e multiplico por 2 para achar das duas. Show? Deu para entender mais ou menos qual é a ideia da questão? Como é que você pensa? Se você quiser, sempre que eu estiver fazendo, pausar, tentar fazer e depois ver a resolução. Não sei se você já está fazendo isso, mas é uma boa ideia, tá? Para depois ver se acertou. Show? Então vamos lá. Ó, botei aqui para a gente o octaedro, para a gente ficar vendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a relação entre a área total e a aresta, né? São 8 triângulos equilátero, então a área total é 8 vezes a área do triângulo equilátero, né? Então, a área total é 8 vezes a área do triângulo equilátero. Show? A área total que ele deu foi 36 raiz de 3, então 36 raiz de 3 é 8 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área do triângulo equilátero. Tudo bem até aqui? Então vamos, ó. Tiro o pleife aqui, ó, no 8 com 4, ficou 2 aqui em cima, beleza? Tiro o pleife aqui, ó, 8 dividido por 4, ficou 2 aqui em cima. Tiro o pleife do raiz de 3 com raiz de 3, morreu a raiz de 3. E esse 2 que ficou aqui, ó, passou para lá dividindo, tá? 36 sobre 2 dá 18. Então quer dizer que ficou L ao quadrado, 18 é igual a L ao quadrado, entendeu? Ficou o 2 aqui, ó, o 2 foi para lá dividindo 36. 36 dividido por 2 dá 18. E o raiz de 3 morreu dos dois lados. Raiz quadrada de 18. Tudo bem? Que dá 3 raiz de 2, tá? É 9 vezes 2, o 9 sai como 3. Beleza? Tudo bem até aqui? Achamos a aresta, tá? Achei quanto que vale a aresta do octaedro. Se eu sei a aresta, eu quero saber, então, o volume de uma pirâmide. Por exemplo, da pirâmide aqui de cima, e depois eu multiplico por 2 para eu saber das duas. Beleza? Como é que é o volume da pirâmide? Mais uma vez. A área da base, que é um quadrado, de lado 3 raiz de 2, então é 3 raiz de 2 ao quadrado, porque como é que é a área do quadrado? L ao quadrado, né? Se L vale 3 raiz de 2, então a área da base, 3 raiz de 2 ao quadrado. Aí que está o problema agora, hein? Vezes a altura. Como é que eu vou saber a altura? Olha só, vou fazer aqui pra gente o triângulo retângulo que vai ser formado. Se eu pego aqui lá do vértice, venho aqui pro meio, ó, lá do vértice aqui para o meio e vai para o outro vértice, tá? Vai formar um triângulo retângulo aqui, ó, do vértice para o meio, que vem aqui a altura dessa pirâmide aqui de cima, ó, do vértice aqui para o meio, tem a altura da pirâmide aqui de cima. Se vai lá para aquele vértice, esse tamanho aqui, ó, é metade da diagonal do quadrado, tá? Metade da diagonal do quadrado. E essa hipotenusa que vai ser do triângulo retângulo é a aresta, que é 3 raiz de 2. Então, olha só, eu tenho o triângulo retângulo, que é formado aqui, ó, H, metade da diagonal do quadrado, que é D sobre 2, tá? Metade da diagonal, que tudo aqui, ó, é diagonal. Quando eu venho daqui do H, da onde saiu aqui o H para lá, é metade da diagonal, né? E daqui para cá, L, né? É a aresta. Show? Entendeu? Beleza, vamos aqui. Eu quero saber quanto que vale a altura. Por que, Paulo, que eu quero saber quanto que vale a altura? Porque para saber o volume, eu preciso da altura dessa pirâmide, né? 1/3 da área da base vezes a altura. Show? Então, olha só como é que eu vou calcular a altura. A altura que eu quero saber, né? Aqui D sobre 2. Vamos pensar no D sobre 2. Olha só, metade da diagonal. Lembra que a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, não é? Então, por exemplo, se eu tenho o lado valendo 3, quanto é que vale a diagonal? 3 raiz de 2. Quanto se eu tenho um lado valendo 10, quanto é que vale a diagonal do quadrado de lado 10? 10 raiz de 2. Tá? É só pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Aí que tá. Só que o lado aqui, ó, vale 3 raiz de 2, né? Se eu pego 3 raiz de 2, quanto é que vale a diagonal do quadrado de lado 3 raiz de 2? É o 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, né? É só pegar o lado e multiplicar por raiz de 2 que a gente tem a diagonal. Então, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, para a gente achar o valor da diagonal,
dá 3, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? 3 vezes 2, 6, né? Só que eu quero metade da diagonal. Então, é 6 dividido por 2, 3. Então, quer dizer que a diagonal toda é 6, porque é 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 6. Só que como eu quero metade de 6, então eu vou usar 3. Então, aqui, H, aqui vale 3, né? Porque é a metade da diagonal. E o L? O L é o 3 raiz de 2. Então, ficou 3 raiz de 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem? Qual foi a lógica que eu usei? A hipotenusa, que é o lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados do cateto. Um é o H, o outro é a metade da diagonal. Entendeu como é que é a metade da diagonal? A diagonal é o lado raiz de 2. Se o lado vale 3 raiz de 2, a diagonal é 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. 2 vezes 3, 6. Então quer dizer que a diagonal vale 6. Como eu quero metade da diagonal, a metade de 6 é 3. Então ficou aqui, ó, 3 ao quadrado. Beleza? Aqui, ó, a gente sabe que é raiz de 18, 3 raiz de 18, tirou o pleito aqui, ficou 18, né? Então ficou 18 é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 9. Então h ao quadrado é 18 menos 9, tá? 18 menos 9 dá 9. E a raiz quadrada, porque esse quadrado vai para lá como raiz quadrada, quer dizer que a altura dessa pirâmide de cima, ou da de baixo, que é igual, tá? A altura da pirâmide é 3, tudo bem? Já achei tudo que eu precisava, gente. O que eu preciso fazer agora? O volume do octaedro, né? O volume do octaedro é 2 vezes o volume de uma pirâmide. Por quê? Porque o octaedro tem 2 pirâmides, uma de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo, né? Então, o volume do octaedro é 2 vezes 1/3 da área da base vezes a altura. 2 vezes a área da base vezes a altura sobre 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos raciocinar aqui. 2 vezes área da base. Área da base é a área do quadrado de lado 3 raiz de 2, né? Então, é 2 vezes 3 raiz de 2 ao quadrado, que a gente já até fez e dá 18, né? Então, 2 vezes 3 raiz de 2 ao quadrado vezes a altura. Quanto é que é a altura? Vezes 3 sobre 3, porque é da fórmula se dividir por 3. 1/3, né? Divide por 3. Então, olha só. O volume do octaedro é 2 vezes o volume da pirâmide. Então, o volume do octaedro é 2 vezes área da base, o quadrado de lado 3 raiz de 2. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura. A altura vale 3, tudo sobre 3. Boa. Ó, tira o pleito no 3 aqui de baixo com 3 de cima. Morreu o 3. A gente sabe que 3 raiz de 2 ao quadrado dá 18. E 2 vezes 18, 36. Tudo bem? Então, o volume do octaedro, 36 centímetros cúbicos. Ai, que lindo, cara. Fico boladão de amor com a matemática. Maneirão, né, gente? Eu olho aqui, ó, meu olho é igual desenho. Vai lá na frente e volta assim, ó. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito. Vamos? Foi aí? Legal, né? Gostou? Já fechamos aqui a 4. Foi muito rápido. Vamos para 5 e a gente mata as 5 questões. Rapidão, rapidão, né? Foi facinho aqui pra gente, tranquilo. Então vamos, a questão 5, uma questão contextualizada, né, nos conceituais. Mas tá tranquilo, vamos que vamos. A gente é brabo, Enem. No ano que vem estamos aí fazendo Enem. Já temos que se acostumar e já tá no foco total. Olha só, o Enem, tá dizendo assim a questão do Enem. Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados do mundo. Beleza, até agora não me disse nada sobre matemática. Uma de suas atrações é a pirâmide de vidro, construída no final da década de 1980. A seguir, tem-se na figura 1 uma foto da pirâmide do Louvre e na figura 2 uma pirâmide reta de base quadrada que a ilustra. Então, olha só, gente, até aqui falando nada pra gente, foi até uma coisa que eu falei na aula de pirâmide do módulo 12, que era pra gente reparar coisas que tinha formato de pirâmide no nosso dia a dia, e no exemplo eu coloquei a pirâmide do Louvre, né, que foi uma extensão que eles fizeram para melhor organizar as filas. Lá tem um espaço lá para bilheteria, enfim, para ficar melhor organizado, porque ficava tudo muito fora, a visitação era muito cheia, enfim. Mas fizeram uma pirâmide lá bonitinha. Essa pirâmide é formada por losangos, né, e triângulos. Pirâmide maneira, tá? Enfim,
Vamos que vamos para a questão, porque até agora eu nem sei o que ele quer. Só falou da pirâmide do Louvre. Ele falou que tem uma figura 2. Cadê a figura 2? Está aqui a figura 2 pra gente, olha só. Tem aqui a figura 2, que é a figura que representa essa pirâmide do Louvre. Tá? Tudo bem? Botou uns pontos aqui pra gente que a gente vai ver o que significa esses pontos. Olha só. Considere os pontos A, B, C e D nessa pirâmide do Louvre. Tá? Então tem o ponto A aqui nesse vértice, o ponto B aqui nesse vértice, ponto C aqui, né? E o ponto D do lado de cá. Beleza. Suponha que alguns reparos devem ser feitos na pirâmide. Efetuados, ser feitos na pirâmide. Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. Não sei como ele vai fazer isso, deve ser, enfim, com coisa de escalada, enfim. Mas ele vai vir aqui do A, né? Vai lá para o B, vai descer para o C e vai pegar essa menor distância para o D, ó, aqui reto, tá? Então, ó, vai partir do ponto A até o ponto B, deslocando-se pela aresta AB. Então, vai vir aqui pela aresta, ó, AB, a pessoa chegou no B, tá? Chegou no B lá em cima, lá no topo, fez os reparos de A até B. E aí, ir de B até C, deslocando-se pela aresta que contém esses dois pontos. Então, ele estava aqui, ó, no ponto B e vai para o ponto C pela aresta, ó. Cheguei no C, tá? Então, partiu do A pela aresta, chegou no B, veio pela aresta e chegou no C. Beleza, estou na 3 agora. Ir de C até D pelo caminho de menor comprimento. Então, veio aqui, ó, de C até D pelo caminho de menor comprimento, essa reta daqui, ó. Tá? Um segmento reto aqui, ó, ligando esses dois pontos. Uma reta ligando esses dois pontos. O menor segmento entre dois pontos é uma reta, não é? Então, vou ligar esses dois pontos aqui com uma reta e a gente vai vir por aqui. Como ele foi de C até D de forma reta, por uma pirâmide imensa, sem se escorregar ali, ele deu o jeito dele, tá? Botou uma prancha, ele viu como é que ia fazer ali. Não sei como, mas ele fez isso, tá? Isso é o de menos na questão. Então, depois, ó, deslocar-se de D até B pela aresta que contém os dois pontos. Então, ele veio aqui, ó, chegou em D pela menor distância, depois ele subiu aqui e voltou para o B. Então, vamos lá, de novo. Ele saiu de A, foi para o B pela aresta, desceu para o C, veio aqui na menor distância para o D e subiu para o B de novo. Show? Beleza. Aí vamos ver o que ele quer na questão. A projeção do trajeto da pessoa no plano da base da pirâmide é mais bem apresentada por... Então, o que ele quer? Ele fala assim, a pessoa... Imagina o seguinte, imagina que a pessoa pisou numa lata de tinta aberta, tá? Pisou numa lata de tinta. E tem um drone aqui em cima, filmando de cima para baixo a 90 graus, aqui bem em cima do vértice, tá? Filmando aqui o chão da pirâmide. Imagina que o drone consegue ultrapassar e ver o chão da pirâmide, tá bom? Aí o que vai acontecer? A pessoa tá com um pé sujo de tinta e vai andando aqui, ó. Beleza, cheguei aqui no B. Eu quero saber, o drone, ele vai ver lá de cima esse trajeto que ficou o pé sujo da pessoa aqui, ó. Trajeto que a pessoa fez lá de cima. Como é que vai ficar esse trajeto? Vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar... Olha só o que a gente tinha que imaginar de forma tridimensional para entender essa questão. Que é uma questão muito comum de cair em Enem, tá? Esse tipo de questão de visualizar trajeto, né, é muito comum. Qual é o trajeto que a formiga fez andando no cubo? Enfim, isso é de trajeto, de visualizar o trajeto que ele fez numa figura espacial vista de cima, vista de frente, é muito comum e é importante que você tenha essa visão, tá? Tridimensional de imaginar o que está acontecendo. Então eu vou botar um desenho aqui para a gente entender e é tranquilão, tu vai ver que a gente vai entender de boa. Olha só, botei a pirâmide aqui pra gente. Então o que está acontecendo? O camarada saiu do A e veio para o B, né? A pessoa lá de cima está vendo esse trajeto aqui, ó, de A até B aqui no plano da base, daqui até aqui, né? Daqui até aqui, show. Aí de B ele veio para C, desceu aqui, né? Então tava vindo aqui na diagonal, né? E deu uma descida aqui, beleza. Então ele veio para cá. É como se fosse uma sombra que eu estivesse fazendo aqui embaixo, tá? Tô projetando ortogonalmente todo esse caminho que foi feito, beleza? Então olha aqui, ó, desci para cá, agora eu vou para cá, para direita, ó, paralelo, sempre paralelo, ó, paralelo aqui, ó. Aqui embaixo, show?
E agora eu vou subir para fechar esse triângulo aqui que ele fez. Esse triângulo aqui vai fazer esse triângulo aqui embaixo também, né? Então, ó, veio na diagonal e fez um triangulinho aqui embaixo. Beleza? Qual que veio na diagonal e fez um triangulinho aqui na parte de baixo dessa diagonal, né? Aqui, ó, subiu e fez um triangulinho, né? Não subiu. Ele tá descendo aqui, em vez de estar subindo. Aqui tá vindo reto. Não, ele não tá vindo reto. Tá inclinado, né? Se a gente reparar. Não tá vindo reto. Aqui, ó, letra C. É o que melhor se assemelha assim. Ó, veio na diagonal, desceu e fez um triangulinho aqui, ó. Em que a base aqui, ó, é paralela. Aqui é o que a gente tá vendo lá de cima, né? Então, a melhor resposta pra gente seria a letra C, né? Seria a letra C aí. Melhor resposta pra gente nessa questão. Tudo bem, gente? É isso, tá? O foco é continuar nesse sentido de estar estudando maneiro, gente. De fazer os exercícios, de estar presente nas aulas, tá bom? De estar aí acompanhando todas as aulas gravadas, todas as aulas ao vivo. Sabe o que é mais importante que eu estava pensando aqui esses dias? Que me deu essa curiosidade para saber como é que vocês estão se comportando assistindo essas aulas, no sentido assim de ter essa responsabilidade e esse compromisso de ter um caderno de anotação completo, né, com as matérias, se vocês estão anotando mesmo, porque o que acontece muito é o que eu falo, entendeu? A gente está aqui assistindo a aula, beleza, eu fico super contente que você chegou até o final, que você está assistindo às aulas, mas me lembra aí a matéria do módulo 10, todão. Você tem isso aí anotado? Você anotou ou você vai ter que ver de novo a videoaula para lembrar? É importante que vocês estejam estudando não só vendo as videoaulas, não só indo e vendo as matérias deitado na sua cama, enfim, fazendo outra coisa. É importante você estar prestando atenção e anotando, fazendo suas anotações para que isso entre na sua cabeça, porque dessa forma você está estudando, né? Fazendo mapas mentais, enfim, dando o seu jeito. É importante que você tenha essa maturidade, tá? Essa maturidade que você deve ter é o que vai te levar para um outro nível, tá? Que você vai subir de nível na matemática e nas outras matérias também, se você tiver essa maturidade, tá? É muito importante que nesse momento de exceção que nós estamos vivendo, que essa maturidade você tenha na cabeça. Eu sei, gente, para mim também é muito difícil, né? Porque a gente está em casa, parece que a gente tem que aproveitar o ócio, aproveitar o momento ocioso, aproveitar que a gente tem que ficar sem fazer nada, porque ficar sem fazer nada teoricamente, né, que a gente nunca está sem fazer nada, mesmo fazendo uma coisa ociosa, a gente está fazendo alguma coisa, né, isso de certa forma pode atrapalhar a gente se a gente fizer exacerbadamente, né, com exagero. Então, gente, vamos repensar certas práticas, certas atitudes, certas escolhas, né, que isso vai com certeza impactar no seu futuro, impactar no ano que vem, que é um ano muito importante para você, tá bom? Todo esse caminho que a gente está fazendo, isso vai fazer toda a diferença para você no que vem. A quantidade de tempo, de estudo que você vai ter para ter esse conhecimento que você precisa para passar no vestibular vai depender disso, do que você está plantando agora, tá bom? Então é muito importante, galera, que continue mantendo foco. Se você não tá, começa, tá? Já era para ter começado. Vamos pegar a matéria, vamos fazer nossas anotações, tá bom? Que a gente vai gostando aos poucos, tá? Isso daí a gente vai gostando aos poucos, conforme a gente vai fazendo. Show? Gente, beijão para vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. Espero que vocês tenham entendido esses exercícios. Eu estou aqui para ajudar vocês com o maior amor, com o maior carinho, tá bom? Fico muito contente com pessoas que vêm tirar dúvida comigo depois pelo chat, tá? Da aula ao vivo, enfim, tá? Mas vamos lá que daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai passar, tá? Tamo junto, juntão mesmo, tá? Amo vocês. Beijão pra vocês.